Compreender. Hoje eu vim aqui conversar com você sobre um vídeo do conteúdo premium, é do Humberto. Espero que vocês gostem e quem puder nos ajudar a se tornar um membro do canal, eu agradeço. E mais pra frente eu pretendo fazer um trabalho lá, né, na nossa comunidade aqui do YouTube. Vamos começar com o vídeo do Gordito. Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender a expulsar, excomungar, tá? Demônios. Agora, por que eu preciso aprender sobre demônios? Lá vem aquele cara falar heresias, lá vem aquele cara inventar histórias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta para você poder refletir em sua cabeça, tá? Você assistiu o filme chamado Constantine? Só uma curiosidade, eu quero que você responda nos comentários. Você já assistiu o filme Constantine? O filme Constantine foi baseado em quê? Constantino. E também foi baseado, tá, na premissa da Igreja Católica expulsando demônios. Então, só para constar que Humberto ele sempre assistia filmes, documentários, estudava muito para trazer o conteúdo aqui para vocês. Então assim, ele abdicou de muito tempo com a gente, né, comigo e com as meninas, para estar aqui fazendo esses vídeos, para ter todo esse conhecimento que ele tinha, né? uma pergunta que eu te faço. Esse filme foi originado da imaginação de algum diretor de Hollywood ou pegaram os documentos antigos da Igreja Católica e fizeram um filme? Você assistiu Constantine? Você já assistiu o filme Sicário de Deus? Já assistiu o filme Sicário de Deus? Será que algum diretor de Hollywood teve um vislumbre astronômico e descobriu que os padres no passado eram treinados para expulsar demônios espirituais, seres que são difíceis de escrever hoje? Então a pergunta que eu te faço é: você assistiu o filme chamado Sicário de Deus? Será que o diretor lá teve um vislumbre ou pegaram documentos antigos da Igreja Católica Romana? Antes dele começar também eu queria fazer uma observação. Eu fico pensando muito das meninas no futuro, sabe? Como que elas vão conhecer o pai delas, né? E através desses vídeos eu quero que elas conheçam, né, o pai delas. Hoje elas são bem pequenininhas, então não tem como assim pôr um vídeo desse para elas, né? Mas no futuro, quando elas tiverem entendimento, quando for o momento certo, eu quero colocar assim para elas assistirem o pai que elas tiveram, né? Deixa eu falar uma coisinha pra você. Hoje, a Igreja Católica Romana, pra mim, hoje, tá? Ela não tem valor algum. Pra mim, minha pessoa, eu tenho o direito de me expressar. Lembrando que esse vídeo foi feito meados de 2021, né? Mas no fim da vida do Humberto, ele teve a Igreja Católica na vida dele nesses últimos dias, né? Nós íamos na igreja e tudo mais. Então eu espero que vocês entendam. Mas nós só temos hoje uma civilização decente por causa da igreja primitiva, da igreja católica, tá? Por que hoje nós temos uma civilização decente? Muitas informações não são expostas ao público, tá? São retidas no Vaticano, mas algumas delas, com o passar do tempo, são reveladas. Por exemplo, a história de São Jorge e o Dragão, que a Igreja Católica reconhece como verdadeiro. E aí, meu amigo, é São Jorge literalmente matando um dragão. Então, E eu gosto muito dessas histórias de santos, né? Eu acho que é muito interessante, mesmo para quem não considere como santos, né? São pessoas que existiram, né? Na face dessa terra aqui e que lutaram e foram até o fim por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então são histórias belíssimas que nós podemos nos inspirar, né? E podemos nos espelhar para sermos cristãos a cada dia melhores e evoluir como seres humanos, né? a Igreja Católica reconhece o dragão? Então tem coisas que você precisa pensar. Porque São Jorge real existiu. A questão da história do dragão foi o que fez com que ele virasse santo para a Igreja Católica. Então simplesmente a Igreja reconhece um dragão? Que linhagem que é essa? Que pensa, raciocina? Então tem informações no Vaticano que são desconhecidas para as pessoas. Por exemplo, a palavra sicário, tá? Combatente de Deus, originou da onde? Da China? Da Rússia? A palavra sicário de Deus se originou dos padres. Os padres não de hoje, porque o padre de hoje ele reza a missa, é Eucaristia. O padre de hoje não representa os padres do passado. Humberto, ele tinha uma certa resistência, né, ao longo da vida dele, mas no fim de tudo ele reconheceu a importância da Eucaristia, né, do corpo de Cristo,
ele pôde comungar. E a missa, gente, é um pedacinho do céu, né, nessa terra aqui. Eu, particularmente, eu gosto muito de ir à missa. Claro que a fé ali não é só um pedaço de pão, né? Eu creio que é realmente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo ali. Salvo algumas exceções, né? Que existem bons padres ainda, mas não representam os padres do passado. Os caras eram feras. E por que eu falo isso para você? Porque talvez você não conheça. Existia um estudo na Igreja Católica, tá? Que ensinava bispos e padres a expulsarem e excomungarem demônios. Aí você vai me falar assim, a Igreja Católica estava exagerando. Por que existia isso? Você não faz ideia do mundo espiritual que está atrás de você. Você não faz ideia das coisas que estão atrás de você. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, quando apaga a luz, por exemplo, você vai dormir na sua casa e apaga a luz para economizar energia, não é? Para vir mais barato. Você, quando apaga a luz, aí você vai querer beber um copo d'água, você vai ter que ir na cozinha ou no banheiro. Você tem medo de ir no banheiro? Você tem medo de beber água? Eu, particularmente, eu não tenho medo do escuro. Eu sempre falei isso com o Humberto, ele achava estranho. Mas eu, particularmente, não tenho. Eu sei dar escuro. As meninas também, eu ensinei elas desde pequenininha a dormir no escuro. Eu, particularmente, eu gosto bastante porque o Dr. Laí Ribeiro falava muito, né? Que quando você deita, se você pôr sua mão assim na frente e você enxergar a sua mão, é um sinal de que você não vai ter uma boa noite de sono, não vai aproveitar todo o sono e todo o descanso que você teria, né? Se não estivesse no escurinho. Então, assim, eu particularmente eu gosto do escuro. Eu e o Humberto, a gente, né, ele gostava mais do claro, mas de dormir com uma luzinha assim acesa, mas eu não gosto do escuro. Você sente um arrepio? Se você sente um arrepio, sabe que existe uma presença espiritual. Então, a glândula pineal, que é responsável pelo eu interior, pelo espírito, o acesso ao espírito, você não enxerga, porque está calcificado, mas ela enxerga e vê aquele ser. E aí vem o quê? O sexto sentido, que é a visão da glândula pineal. Você sente um arrepio. Ó, e aí você corre para a luz, não é verdade? Vai da cama, vai da coberta. Então deixa eu te explicar. A Igreja Católica no passado, ela tinha uns documentos que ensinavam a expulsar demônios. Mas não era só demônios não, tá? Seres que hoje seriam difíceis de explicar. Por exemplo, nós temos aqui hoje uma coisa conhecida como réptil humano, reptiliano. Só que, descrito pelos sicários de Deus, descrito pela igreja primitiva, eles eram seres espirituais. Não eram réptil, não era algum cientista louco ou alguma linhagem de Caim que eles falavam assim, isso aí é um DNA não humano que está cruzando com o ser humano. Não, os sicários de Deus já sabiam que esses seres eram espirituais. E eles apareciam demais. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta é muito simples. Na lenda brasileira, nós temos Curupira, ok? Temos Cuca. Inclusive, cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Você acha mesmo que essas histórias apareceram do nada? Alguém chegou e falou assim, quer saber de uma coisa? E eu, particularmente, só lembrando aqui da Cuca, né? Eu fico muito emocionada ainda ver Humberto. Dá muita vontade de chorar. Muita. Tem aquela música, né? Eu mudei ela, na verdade. Eu canto para as minhas filhas assim, dorme, neném do meu coração, te amo, te amo, te amo de montão. Eu não canto a original. Eu não vou contar que trem lá que o bicho vai te pegar. Misericórdia. Falta história para criança. Quer saber de uma coisa? Já que falta história para criança, eu vou inventar uma história aqui de Cuca. Você acha que alguém falou isso? Por que você acha que existe a história de Cuca? Para fazer lembrar as crianças que elas não podem sair de casa sem o jugo dos pais. Que elas não podem nem sair de casa. E tem casos reais disso. Joga no Google aí. Tem um caso, por exemplo, de um pai e uma mãe que moravam numa pequena cidade. E eles foram discutir, estavam brigando, né? Discussão. E aí o pai falou o seguinte, o pai ou a mãe, não me lembro, acho que foi o pai. Falou assim, meu filho não merece ouvir a minha discussão. Pegou o filho, abriu a porta da casa, colocou o filho na pequena escadinha da casa e fechou a porta para discutir com a mãe, com a esposa. Quando ele abriu a porta, o filho sumiu. Então, gente, tô emocionada porque eu fico vendo ele aqui, mas nunca coloque as suas crianças para fora de casa. Nunca. Em hipótese alguma, porque infelizmente o mal tá aí, né? Seja na área rural, seja na cidade, o mal tá aí, né? Pra aproveitar desses
pequenas brechas, né? Mobilizou a cidade inteira e nunca mais encontraram o menino. Porque simplesmente existe um mundo de legalismo, legalidade. Às vezes Deus protege a tua casa, mas da porta da sua casa para trás, para frente é um inferno. Deus é quem protege. Existe um mundo espiritual que você não conhece. Inclusive, os livros da Rebecca Brown ensinam exatamente sobre isso, aos quais eu vou fazer uma série aqui no canal. Então, basicamente, o mundo espiritual existe. Você tem que tomar cuidado. Esse conto de Cuca é para lembrar para a criança não sair de perto dos pais. Alguém pensou assim, esses demônios aparecem e eles somem com as pessoas. Então a gente tem que fazer alguma história para a criança lembrar e não ficar perto. Então foi assim que se originou algumas histórias. Por exemplo, a história do Curupira, que está do mesmo lado de Cuca. A Curupira... Esse é um vídeo chorando. Mas ele falava assim comigo: ai, Thaís, se eu estivesse voltando numa guerra e tivesse esse prato de sopa, o que for, né, que eu tivesse feito, um frango com quiabo, um frango com batata, essas comidas mineiras, né? Se tivesse essa comida aqui, eu iria comer na taberna. Aí ele falava muito assim, aí ele chamava a minha comida de comida medieval. Ai, eu sei que não tem nada a ver da história aí, mas é porque eu lembrei das tabernas, né, dele falando. Os caras que eu conheço que fazem caça em puleiro, histórias pra contar e não sei o que, e eu vou dizer uma coisa pra você: floresta não é um lugar legal pra você estar. Então, basicamente, essas histórias têm origem. E a Igreja Católica no passado, tá? No passado, apesar de ter problemas da Igreja Católica, mas quem segurou a sociedade no passado, quem conseguiu difundir Jesus Cristo foram quem? Os antigos templários, antigos, não os de hoje, não são verdadeiros. Os antigos templários e simplesmente a Igreja Católica primitiva. E existiam documentos antigos da Igreja Católica ensinando padres e bispos a expulsarem demônios. Por exemplo, o filme Constantine, que aquele ator que eu esqueci, Keanu Reeves, ele faz um papel lá de Constantine, e ele vai expulsar um demônio, ele simplesmente tem que jogar um espelho pela janela, porque o demônio, ele passou para o espelho. É algo que para a Igreja Católica já tem relatórios sobre isso. Os demônios, eles passam por espelhos. Por exemplo, isso aqui é um espelho. Isso aqui é um espelho. Só que isso aqui é um espelho negro, tá? Por quê? Porque se você chegar aqui, ó, eu vou abrir o Paint aqui no computador, ó, só para te lembrar, abrir o Paint aqui, ó, isso aqui é um espelho negro, tá? O espelho negro, ele foi utilizado, tá? Vou até tirar isso daqui. Foi utilizado pelos magos mais poderosos do século XVI, XVIII. Então, todos aqueles que eram sacerdócios, aqueles magos, por exemplo, sabe que eu vou só te contar uma coisa, só uma coisa. Sabe aquela história de Matrix onde Neo para as balas? Onde aquele ator, que eu esqueci o nome dele, ele é o agente Smith. E aí, de repente, o Neo é ressuscitado, e aí eles atiram contra o Neo, e o Neo para as balas com as mãos. Aí você fala assim: nossa, o cara que fez esse filme, ele teve uma imaginação absurda. Deixa eu te contar uma história. Essa história de parar as balas com a mão é uma história de bruxaria. Existe uma coisa chamada Missa Negra, tá? Onde os bruxos se reúnem. Não estou dizendo esses bruxos de hoje em dia, não, meu amigo. Não estou dizendo essas bruxarias que vem de hoje em dia, não. Isso não é bruxo, não, tá? Tô falando dos caras de barra pesada mesmo. Barra tão pesada que os bruxos que são hoje teriam medo. Eles fazem uma missa negra, aonde o próprio capeta aparece. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu expulso essa palavra feia da minha casa, da minha vida. Então, nessas missas, eles ficam medindo poderes para ver quem é mais poderoso. Então, nessas missas, por exemplo, tá? Quando você tem uma coisa que eles chamam... Eu vou evitar falar sobre isso aqui, vou só encurtar. Algumas pessoas fazem testes com seus poderes. Vem alguém com uma arma, atira contra a pessoa para as balas com a mão, tá? Com a própria mão. Agora, como é que a pessoa para a bala com a mão? Porque tem um enxame de demônios segurando aquelas balas. Então, simplesmente, são coisas que bruxos, desses mais poderosos, sabem. Então, essa história de parar as balas com as mãos, não é porque o cara, o diretor de Hollywood, lá, aqueles irmãos, simplesmente falam: nossa, não, é porque eles fazem isso, tá? Eles fazem isso na missa deles lá. Então, esse mundo espiritual é muito amplo. A Igreja Católica, no passado, reconhecia isso. E a Igreja Católica, ela tinha duas frontlines. Tinha os templários, que combatiam esses seres, essas pessoas, mas tinha uma outra frontline que não é divulgada. E eu acho que deveria ser divulgado, que são os sicários de Deus, que são os padres e bispos. No passado, não hoje, no passado, o padre tinha um papel muito mais importante do que hoje. Eu creio que a Igreja Católica, ela tem o seu papel, né, na sociedade. Tanto é que ela trouxe, né, a questão da faculdade, dos estudos,
A medicina, né, assim, hospitais, ela tem uma gama muito grande, né? Ela tem várias instituições que dependem dela, né? Orfanatos, casa para idosos, tanto é que a cidade que a gente estava tinha, né, orfanato, tinha um convento de freiras também, que elas faziam esse apoio aí para a cidade. Então, assim, pelo menos na cidade que eu estava, claro que nem toda cidade vai ser assim, mas a cidade que eu estava tinha esse papel muito importante da igreja para a sociedade, né? Tanto é que teve um dia que eu fui na missa, Humberto já estava falecido, e aí o padre estava falando assim, nossa sociedade tá envelhecendo, e aí o pessoal jovem não quer ter filho, e aí quem vai levar as hóstias para os idosos? Aí minha filha do meio falou assim, eu. Aí depois passou um tempo da missa e tal, aí ele de novo perguntou, quem vai levar as hóstias para os idosos nas suas casas? Aí ela veio e falou assim, a vovó. Foi um momento muito bonitinho, assim, da parte delas, porque ela tá com três, né? Ela que falou isso. Mas você vê a percepção e como que ela estava prestando atenção em tudo que estava sendo dito, né? E, e é muito bonitinho ver eles na igreja, né? Cantando, é uma alegria, né? Ver eles lá, é uma felicidade. O lugar que eu vou é pequenininho, mas só tem uma pessoa cantando com violão, assim, é um lugar muito simples, muito humilde, mas é muito acolhedor, né? Essa igreja eu ia com o Humberto, então assim, eu tenho uma história ali com aquela igreja, né? Então é muito bom. Por que o padre tinha um papel muito mais importante do que hoje? Porque o padre, ele era aquela pessoa que conseguia expulsar esse ser espiritual. Então, por exemplo, cara, as pessoas não fazem ideia sobre isso, mas por que toda cidadezinha pequenininha tem uma igreja? Oh, Humberto, por que esse cara queria dominar o mundo? Não, por que toda cidadezinha tinha uma igreja? Sabe por quê? Por que toda cidadezinha tinha uma igreja, tinha um padre e muitas vezes um bispo? Por que tinha? Porque os seres que apareciam Curupira, o padre expulsava. De repente, o padre inclusive, ele, hoje em dia, eu não sei como é que tá o hábito hoje, mas o padre dormia dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí tinha lá, geralmente tinha alguém que ajudava ele nos seus afazeres, mas o padre, para tu ter ideia, tá? Ele era responsável por aquela cidade para expulsar os seres que estavam ali. Então, por exemplo, essa história de Cuca foi uma história que, de fato, os fazendeiros tinham medo. Os fazendeiros, eles tinham medo desses seres, eles não iam para o campo sozinho, porque esses seres apareciam. Agora, por que aparecia? Porque as pessoas não conheciam Jesus Cristo como conhecem hoje em dia. Então, simplesmente, os padres, eles iam no local, tá? E geralmente levando algum apetrecho. Por exemplo, licantropia, tá? Não é porque alguém, por que existe o lobisomem? Será que alguém imaginou, eu vou fazer um seriado, uns quadrinhos, Aquele rapaz que matou ele não tinha Deus com ele, né? Como é que você mata alguém? Então, assim, nas redes, né? Um influenciador, um jogo do tigrinho. Então, assim, e isso também, ele é sorrateiro, né? Ele não vai aparecer para você concreto, assim. Ele vai ir usando, ele é ardiloso, então assim, ele vai sabendo fazer de uma forma que ele não precisa se materializar na sua frente, aquela coisa ruim, né? Ele está camuflado nas coisas, na tecnologia, então assim, complicado, né? não fez à toa, né? Então, simplesmente, essas histórias no passado eram real. E o que eu acredito é que houve um combate tão grande pela Igreja Católica antiga que esses seres pararam de aparecer, mas apareciam com frequência. Então é importante você aprender a expulsar demônios. Por que é importante você aprender a expulsar demônios? Porque a Igreja Católica no passado, antes de ser pervertida, a Igreja Católica era responsável por excomungar esses seres aí. Hoje a Igreja Católica, cada vez mais, ela vai diminuindo. E esses seres vão cada vez ficando mais soltos. Então, o que eu presumo? Que padres, pastores de igreja evangélica, tudo isso aí vai deixar de existir um dia. É só você ver, você pode viajar de avião, que os caras não estão nem aí pra você, só usar máscara. Mas se você for pra uma igreja, não pode mais congregar numa igreja. É proibido. Aglomeração. Lembrando que esse vídeo foi feito lá em 2000 deve ser 2020, 2021 por aí. E, né, os católicos creem que a igreja ela nunca vai acabar, né? Ela tá aí há 2000 anos,
igual o Humberto falou no vídeo, né? Nada é perfeito, né? Eu sei das corrupções que existem, eu sei de tudo que existe dentro da... Não sei de tudo, né? Que eu não sou Deus para saber de tudo. Mas nós temos noção, sim. Mas a igreja, ela vai continuar, ela vai existir, porque quem mantém ela de pé é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sendo que você se emboca num metrô, se emboca num ônibus, se emboca num lugar, mas na igreja não pode. Então eles estão combatendo a igreja, tá? A última pedra que sustenta a sociedade. Então cada vez mais a igreja vai perdendo a sua força. Seja igreja católica, evangélica, adventista, seja o que for. Tá? E aqui eu não vou queixar dessas igrejas não. Tenho muito a me queixar, não sei que nem tudo é perfeito, mas não vou me queixar não. Estou dizendo que elas estão encolhendo. E aí as pessoas cada vez mais ficando mais frias, ficando mais soberbas, mais supérfluas. Então, cada vez que a pessoa fica mais soberba, supérflua, a pessoa dá legalidade para esses seres entrarem. Então, eu acredito, estou fazendo uma previsão, não posso comprovar, é uma síntese. Eu acredito que com o passar do tempo, 2030, 2040, 2050, até mesmo antes disso, eu acredito que os casos de possessão demoníacas vão aumentar. Que os casos de fábulas do passado vão começar a aumentar. Eu acredito que isso vai começar a ficar cada vez mais frequente. Por quê? Eu vou explicar. Porque as pessoas não estão dando valor para essas coisas. E vai aumentar mesmo. Tanto é que no Rio Grande do Sul já existe a primeira igreja daquele ser, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas é aquele ser das trevas, né? Teve até um casamento lá. Então, assim, essas coisas, né? Elas vão começar a estar na claridade do mundo, né? Nos dias, no dia a dia. E ninguém mais vai ter receio de falar que faz parte daquela congregação, né? Daquela vamos dizer assim, religião, né? Pra quem é da religião deles, né? Do coisa ruim. As pessoas simplesmente estão vivendo a vida de forma supérfluas. É como dizem, tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis que nós estamos vivendo hoje criam homens fracos. Então, infelizmente, a engrenagem da vida vai ter que rodar. E aí é o seguinte, como é que você expulsa esses seres? Eu fiz uma aula aqui que eu ensinei através do jejum das palavras. Tudo no mundo espiritual é legalismo. O adversário, ele só pode fazer algo contra você se Deus permitir, é legalismo. Então, eu ensinei sobre o jejum das palavras. Agora é importante o jejum dos pensamentos. Por quê? Porque, como eu digo, o espelho negro, ele, pelo menos é o que se é relatado, são portais interdimensionais. É só você olhar filmes de terror de espelho. Os caras não fizeram aqueles filmes à toa, tem documentos antigos sobre isso. São espelhos, são portais que esses seres vão de lá pra cá. Então o motivo de... Sabe quando você tem pensamentos ruins? Muitas vezes esses pensamentos ruins vêm de influências, conexões neurais, disso. E aí você fala, nossa, veio um pensamento carniceiro na minha cabeça, veio um pensamento horrível. Não foi você que pensou, veio... E hoje em dia tá muito comum isso, né? Eles falam que são os pensamentos intrusos, né? E aí eu particularmente, quando vem um pensamento intruso assim, eu repreendo em nome de Jesus, eu expulso. Agora também eu faço a oração de São Bento, que eu gosto. Então, temos que repreender em nome de Jesus o tempo todo, né? Uma interferência de fora. Então, como é que você combate isso? Pelo verbo que se fez carne. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo é expulso. Se você for mudo, pronuncie pela mente. Então você tem que pronunciar, dar vida àquela palavra. Deus criou o universo falando assim, haja luz, ele usou o verbo. Então é importante você entender que pelo nome de Jesus você expulsa. Os padres no passado usavam ferramentas como prata, como crucifixo, essas coisas, porque os padres ficavam naquela adoração imunda de santo. Porque se os padres tivessem usado a referência de Cristo Jesus, não precisava de tantas ferramentas, não precisava de bala de prata. É só você ver as histórias que a Rebeca Cabral relata. Por exemplo, o licantropia, quando alguém está endemoniado do estilo de licantropo, se você falar a palavra de Jesus, ele não te afeta. Ele não consegue chegar até você. Cristo Jesus é a razão, o logos desse universo. A palavra de Jesus tem tanto poder que Cristo mesmo vem a teu amparo. Então os padres, eles usavam água benta, crucifixo, bala de prata, entre outros, a artimanha. Pra quê? Porque não usavam o nome de Jesus, ficavam usando essa história de santo. Tá entendendo? Como se um homem que morreu há muito tempo atrás tivesse algum poder pra você. O único que restou foi Jesus. Então, simplesmente, a Igreja Católica desenvolveu documentos sobre a expulsão, como expulsar demônios. Só que, pelo nome de Jesus você fazia a mesma coisa. Somente pelo nome de Jesus você expulsava tudo. Então o nome de Jesus expulsa tudo.
E aí, meu amigo, a Igreja Católica não ensina, mas se você orar a Jesus Cristo pedindo proteção do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, da tua casa, da tua propriedade, os demônios não entram. Porque se você pedindo isso a Jesus, e aqui eu digo que isso é o verdadeiro efeito de Isaías, a crença absoluta em Jesus, a fé em Jesus, você consegue expulsar tudo. Então, o que eu digo para você é o seguinte: comece com o jejum das palavras, que eu já ensinei no vídeo passado, e também o jejum do pensamento. Toda vez que vier um pensamento ruim, você expulsa, no nome de Jesus eu repreendo, e também comece a pensar em Jesus na tua frente, abraçando Jesus. Abraçando Jesus, Jesus te protegendo. E aí você vai eliminando esses pensamentos. Tá? O ideal, claro, é tirar os objetos amaldiçoados da sua casa, mas como é que você faz? Se você trabalha na frente do computador, é difícil. Então o que você pode fazer é a máxima é tampar, mas pelo nome de Jesus você expulsa tudo. Então o nome de Jesus é a razão de existência e de expulsão de demônios. Ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que está no céu, na terra e debaixo. Mas eu tô ficando mais caladinha aqui porque eu estou também aprendendo com o Humberto, né? Eu gosto bastante de assistir às aulas dele, que eu sempre tenho alguma coisa para aprender com ele. Então, estou mais caladinha por isso. Da terra. Então, os padres, eles não usavam o nome de Jesus. Quando chegou por volta do século XIX, estava começando 1910, 1920, os padres começaram a usar o nome de Jesus e não usavam mais ferramentas. Então os padres não usavam mais ferramentas, por quê? Porque pelo nome de Jesus estava expulsando as coisas. Tá? Então demorou muito para a Igreja Católica começar a usar o nome de Jesus em vez de ficar usando santo. Tá? E aí eles perceberam. Lembrando que é um vídeo antigo, né? O Humberto tinha um respeito muito grande pelos santos no último ano, né? Nos últimos 2 anos aí da trajetória dele. Que pelo nome de Jesus expulsava tudo, não precisava de água benta, não precisava de nada. Manteve algumas tradições antigas? Manteve, água benta, crucifixo, um monte de tradição católica é santo até hoje, o negócio existe, o nome de Jesus está arrependido, mas pelo menos eles conseguiram entender. Ai, Beto, né, vocês vão relevar aí essas questões dele, mas ele teve a trajetória dele, né, como cristão, como essa questão da ciência e de Deus é complexa, né, que acaba que a pessoa até desvia, né? Entender que o nome de Jesus expulsa tudo. Então é o nome de Jesus que expulsa. É pelo nome, a autoridade de Cristo Jesus. O nosso Jesus. Jesus é aramaico, tá? A palavra Jesus, Jesus, que veio traduzido pelos apóstolos, tá? Quando Cristo morreu e ressuscitou, foi traduzido em Cânicos, Bíblia, Vulgata, tudo é Jesus. Aramaico, hebraico, grego, Jesus. Transliterado, sempre foi, sempre será Jesus. Por isso que o nome de Jesus expulsa qualquer coisa. Tenta expulsar demônio por outros nomes, você não consegue. Pelo nome de Jesus você expulsa tudo. Porque esse é o verdadeiro nome, nome sobrenome, tá bom? Então eu queria dar essa aula pra você poder aprender, tá? Fique na paz. Entre 1950 e 1960. Parar ele aqui. Então, esse vídeo é esclarecedor, né? Resumindo, nós sabemos que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo expulsa os demônios. E que você possa usar, né, no dia a dia para expulsar esses pensamentos intrusos que está acontecendo. Eu particularmente eu conheci um padre exorcista, ouvi muitas pessoas ali do convívio, né, que quando eu vou nesse lugar que o padre exorcista está lá, o pessoal conversa, né, enquanto espera, porque a fila dele é imensa. Ele é um padre que ele vem do Rio de Janeiro, né, dos arautos do Evangelho, e aí é muito interessante, muito interessante. Tem até um vídeo também que eu não vou achar aqui, mas eu achei muito bonito. Assim, o que aconteceu não foi bonito, né, mas a atitude desse padre, né. Teve um acidente, né, se eu não me engano foi no Rio de Janeiro, e aí a pessoa que estava na moto veio a óbito. Aí foi uma cena muito bonita, sabe? Um padre dos arautos do Evangelho, ele desce, faz a unção ali da extrema-unção, né? Para aquele corpo que estava ali. E ele vai embora e segue a vida dele. E esse é o papel dos padres, né? Do Brasil, assim, eles não querem holofote. Claro que nós temos os padres mais famosos, né? Ou, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Padre Christian, Padre Marcelo Rossi, por aí vai.
Mas eu digo os padres do dia a dia, né? Os comuns aí da nossa história, das nossas igrejas pequenininhas, né? Como o Humberto disse. Então, assim, foi muito bonito, né? Da parte desse padre, parou, deu a extrema-unção e seguiu a vida dele, né? Teve um policial também que eu já vi num relato que ele é policial, ele é evangélico, e aí ele viu um acidente que as pessoas ali não sobreviveriam, e aí ele falou com um rapaz, ele, olha, a sua situação é essa, né? Contou para ele como que era a situação, já estava preso nas ferragens, aquela coisa toda, e aí ele falou, você aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, você se arrepende dos seus pecados? Eu fico até emocionada. Aí o rapaz aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo e ele falou, né? Então vai em paz. O rapaz faleceu. Eu estou emotiva também porque hoje a minha irmã falou assim que um rapaz que trabalha na empresa dela, né, na empresa que ela trabalha, morreu. E aí ela falou comigo, Thaís, ele é caminhoneiro, então ele ia pegar o serviço. Hoje é quinta-feira, né? Ele ia pegar o serviço hoje, quinta-feira. E aí ontem ele poderia ter dormido no caminhão, né? Que os caminhoneiros estão acostumados, ou ele poderia dormir em casa. E ele optou por dormir em casa. E nisso ele sofreu um acidente e veio a óbito. E eu fico pensando na família desse homem, porque eu já passei por isso, né? E é muito triste. Eu rezei meu terço e rezei pela alma dele, rezei pela família, porque é uma morte muito repentina, né? O Humberto, ele já estava com problema cardíaco, né? Agora esse rapaz não. E essa questão ainda mexe demais comigo, né? Mas é isso, né? Aproveitem também a vida de vocês. Não falo de aproveitar como o mundo aproveita. Eu falo de se Deus te colocou aqui, se o nosso Senhor Jesus Cristo te colocou aqui, é por um propósito. Então aproveitem, vão estudar, vão viver suas vidas, né? Vão manter suas fé, fortalecer a fé, estudar, né? Porque o nosso estudo, igual o Humberto levou todo o estudo dele, né? E isso ninguém tira da gente, tá bom? Muito obrigada por tudo, fiquem na paz.